Europa próxima de uma grande guerra se Ucrânia atacar Rússia com mísseis de longo alcance americanos. O governo Biden está sob pressão de autoridades ucranianas e algumas em Washington para fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, depois de anunciar um plano para enviar 4 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo para as forças armadas ucranianas muito brevemente. Alguns analistas já cogitaram que o envio está garantido, mas é preciso muita cautela. A pressão sobre a Casa Branca aumentou constantemente nos últimos 2 meses, depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky começou a exigir o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade HIMARS, fabricado nos Estados Unidos, que pode disparar até 6 tiros suspensos em um caminhão. O novo pacote de ajuda militar de $700 milhões também inclui mais 1.000 mísseis anti-tanque Javelin, 6.000 armas anti-blindagem e mais 4 helicópteros Mi-17 da era soviética a serem transferidos de nações da OTAN. A decisão dos Estados Unidos de enviar pods do Sistema de Lançamento Múltiplo Guiado de Foguetes MLRS guiados com precisão, junto com os sistemas que atingem apenas 40 milhas, ocorre depois de semanas com autoridades ucranianas insistindo que o alto escalão americano em chamadas oficiais, prometendo que não disparariam as armas em território russo, que o governo Biden teme que possa provocar uma guerra generalizada por toda a Europa, iniciando com a aniquilação total da capital Kiev. 2 autoridades ucranianas disseram que o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, enviou uma carta oficial ao secretário de Defesa americano Lloyd Austin, indicando que a Ucrânia não dispararia contra a Rússia, uma promessa que foi confirmada em um telefonema subsequente entre os 2 líderes de defesa. As autoridades de defesa ucraniana demonstraram que a estratégia de guerra da nação, juntamente com os atuais equipamentos bélicos disponíveis, mantém a Ucrânia em pé, mesmo sendo uma luta difícil, e com os recursos de longo alcance cogitados, chegarão em um prazo relevante e permitirão que os ucranianos atinjam com precisão os tipos de coisas que precisam para a luta atual. O objetivo claro dos compromissos da nação ucraniana é obter armas de longo alcance, não o novo sistema mais sofisticado mencionado pelo Pentágono. Apesar das semanas de discussões sobre o sistema, as autoridades ucranianas disseram que estavam no escuro sobre as armas exatas que seriam enviadas, até Biden anunciar a mudança em um editorial do New York Times. À medida que o foco da Rússia na guerra mudou da região de Kiev, densa em florestas e expansão urbana, para o terreno mais plano do Donbas, para obter a posse totalmente, as necessidades de armas do país de Zelensky também evoluíram, com suas forças sob uma enxurrada de fogo de artilharia russa. As armas de longo alcance são mais importantes agora do que eram no início. A fase atual é território aberto, não há possibilidade de se esgueirar como ocorria nas florestas densas. Então as ofensivas precisam ser mais distantes e as ações de guerrilhas são menos presentes. A decisão de não enviar munições de alto calibre junto com o sistema, no qual os ucranianos treinarão por 3 semanas na Europa Oriental, antes de serem enviados para as linhas de frente, irritou algumas autoridades em Washington e em Kiev. Uma fonte próxima ao governo ucraniano, falando sob condição de anonimato, disse que houve frustração e decepção com a decisão de não armar o país com as armas de longo alcance, mas sim com os lançadores múltiplos. Apesar de sabermos que alimentar a guerra com armas é dar sopa para a crueldade humana e distância do cessar-fogo, a cada hora, muito menos cada dia e semana, é fundamental para a Ucrânia. O HIMARS, que outros aliados da OTAN na Europa Oriental também buscaram para evitar ataques russos, também pode disparar os chamados sistemas de mísseis táticos do Exército, os ATACMS, do inglês Armed Tactical Missile System, dispositivos que podem atingir alvos até 180 milhas de distância, permitindo que os soldados ucranianos superem a artilharia russa sem serem atingidos. Os mísseis do sistema de lançamento múltiplo guiados M270 que os americanos enviaram
tem apenas um alcance de 64 quilômetros, suficiente para atingir alvos russos em solo ucraniano que Kiev havia identificado para autoridades americanas. O objetivo então do HIMARS não são os lançadores, é a munição. É para o HIMARS e isso é um foguete ou um míssil. Só a munição importa. O lançador não é tão importante, seja HIMARS ou M270. Ninguém compra um pacote de biscoitos para comer a caixa de papelão. À medida que a guerra no Donbas se transformou em um duelo de artilharia, com a Rússia invadindo grande parte do Oblast de Luhansk e uma tentativa de ultrapassar a cidade-chave de Severodonetsk, as autoridades do país se preocupam cada vez mais com a possibilidade de serem superadas e desarmadas. Para se ter uma ideia, de acordo com o próprio Zelensky, a Ucrânia está perdendo de 60 a 100 soldados no Donbas todos os dias, com potencialmente centenas de feridos. Autoridades reclamaram por semanas que as armas de longo alcance necessárias para combater a Rússia não estavam chegando ao país com rapidez suficiente e do tipo que precisam. De acordo com o tenente-general aposentado Ben Rhodes, ex-comandante das forças do Exército dos Estados Unidos na Europa, algo muito ruim pode acontecer se a transferência ocorrer e se as forças ucranianas utilizarem os mísseis contra o solo russo. Abre aspas. Infelizmente, este é um problema crônico que temos no governo americano, que de alguma forma, algo que possamos fazer pode provocar a Rússia. Fecha aspas. Mas o anúncio do HIMARS, que o governo Biden havia retido por medo de que a Rússia transformasse o conflito em uma guerra mais ampla, também pode levar os Estados Unidos e aliados ocidentais a começarem a enviar armas de alto grau para a Ucrânia. O governo britânico, por sua vez, mobilizou o sistema de lançamento M270 para a Ucrânia, que possui um lançador montado em um chassi de veículo de combate blindado Bradley rastreado, alimentando o atual esquadrão de dispositivos remotamente controlado da nação, que possui os eficientes drones de fabricação turca TB2 Bayraktar. O Pentágono provavelmente enviará à Ucrânia uma variante do drone MQ-1C Grey Eagle, que pode ser equipado com os lendários e cruéis mísseis Hellfire, a arma de escolha dos Estados Unidos para atacar grupos terroristas. E após o envio de pacotes de ajuda dos Estados Unidos, no valor de cerca de 4,6 bilhões de dólares desde o início da guerra, há pouco mais de 4 meses, alguns especialistas acreditam que a Rússia não será capaz de sustentar a ofensiva, apesar das grandes vantagens dos níveis de tropas. Uma avaliação da inteligência de defesa britânica divulgada na quinta-feira passada disse que a Rússia provavelmente precisaria de uma pequena pausa tática no Donbas para tentar travessias de rios mais contestadas, em um esforço para capturar partes do Oblast de Donetsk. Ao que parece, a Ucrânia ainda está esperando a chegada de alguns dos sistemas ocidentais mais eficazes para assim retomar territórios ou começar uma guerra de grandes proporções na Europa. E aí, já contribuiu com qualquer valor no canal? Nossa chave Pix é canal@militaroff@gmail.com. Faça um Pix com qualquer valor. Muito obrigado pela atenção.